Olá, telespectadores, ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Ideias e Debates. Hoje eu vou bater um papo, vou conversar aqui sobre a aprovação de um projeto aí de lei sobre dados abertos do governo. Para isso eu tenho aqui, para bater esse papo comigo, o Daniel Marques, que é diretor da Associação Brasileira de Lawtax e Legaltax, e Fábio Steibel, vai aparecer no seu vídeo, já está aí, que é diretor executivo do ITS Rio. Tudo bem com vocês? Tudo bem com os dois? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Sérgio, obrigado pelo convite e pelo debate. Tamo junto, né? Bom que a gente está, né? A gente estava falando há pouco que a gente não pode, né? Tem que se implementar mesmo via home office mesmo, porque do jeito que a coisa tá, né? Com essa pandemia que não acaba, não passa, mas a única certeza que a gente tem é que isso vai acabar, né? Uma hora vai passar mesmo, isso é fato, né? A gente só tem que contribuir, né, com as autoridades sanitárias e com a gente mesmo, né? Precisa ter consciência, né, Daniel? Não é isso? Precisa ter consciência disso, precisa saber que a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta só o governo fazer, né, ficar lá, porque o governo é culpado, não. Nós somos responsáveis e precisamos acabar com isso e ter consciência de que a gente precisa ficar em casa, né? Não digo confinado, mas continuar mantendo aí a quarentena, né? Que é importante para que esse vírus, né, acabe, né? A gente consiga pelo menos uma boa parte com essa vacina, com a vacina contra a Covid, né? A gente melhore, se não 100%, mas pelo menos mais da metade disso. Já é um bom caminho, né? Sérgio, você sabe que esse projeto de lei tem tudo a ver com esse debate, né, de ficar em casa. Por isso que eu estou tocando tudo. Exatamente. Quantas pessoas estão na rua? Esse é um dado público que a gente pode pensar. Quantas pessoas estão infectadas? A taxa está subindo, está baixando. Tudo isso diz respeito direto a essa questão dos dados públicos, né, desses dados abertos pelos quais a gente consegue compreender. Então, em vez do governo fazer sozinho esse controle, ele fala para a sociedade, e a empresa, ONG, jornal, todo mundo começa a monitorar esses dados e a propor alternativas. A Covid é um bom exemplo do impacto. Exatamente, porque hoje está essa coisa de dados, né? Está muito delicado isso, as empresas, né, aí estão sendo responsáveis e vão ser penalizadas. Ainda não, eu acho, porque a lei, né, ela foi aprovada, mas ainda não determina quando vai se realmente ser dada essas multas, enfim. Mas, por enquanto, vai ser pesado, né? Pelo que a gente sabe, a multa de uma empresa, dependendo da empresa, ela vai ser pesadíssima. Eu queria que vocês, né, ou o Daniel, né, um dos dois, ou o Fábio, qualquer um dos dois que continue, ou ele continua, então o Daniel, para falar desses benefícios, né, e os malefícios dessa lei também, né? É muito importante a gente saber disso, né? Quais são os benefícios, por exemplo, da lei, o que interessa tanto para a gente, entendeu? E os malefícios dela, né? Caso aconteça o que acontece e tem acontecido, que é essa coisa de dados, né? De pegar os dados das pessoas, enfim. Daniel, pode ser? Ótimo, perfeito. A lei que a gente está discutindo é a Lei 317 de 2021. Né? Ela acabou de passar pela Câmara de Deputados, depois foi para a Câmara do Senado, está no Senado, e falta a assinatura pelo presidente. Essa lei ela é muito positiva, né? Ela visa justamente alinhar o Brasil com iniciativas do mundo inteiro de criar um governo cada vez mais tecnológico, cada vez mais digital, cada vez mais aberto à sociedade, com mais transparência, né, com accountability, com a possibilidade da maior participação popular. Então, ela é muito boa. No entanto, né, enquanto sociedade civil, né, e aí falando em nome de algumas empresas de tecnologia voltadas à inovação, aos 45 minutos do segundo tempo, colocaram nessa lei um númerozinho, né, falando de cobrança em relação a esses dados. E foi o que preocupou, porque foi um número que não foi debatido na sociedade, foi colocado lá, né, tem sua razão de ser, tem uma lógica por trás disso, tá, ok? Tem uma lógica por trás disso. No entanto, nós entendemos que se for implementado isso pode acabar atrapalhando com a inovação, com a tecnologia, com essa transparência, com essa maior participação da sociedade perante os poderes públicos, em certo modo, atrapalhando o próprio espírito da lei. Ela não foi sancionada ainda, né? Você acabou de falar, né? O presidente não assinou,
Quer dizer, para o telespectador entender, quer dizer que o projeto de lei, a lei ainda não foi sancionada pelo presidente. Não é isso? Agora, eu queria, inclusive, saber dessa carta, né? Vocês assinaram, né, uma carta conjunta aí, questionando e ressaltando alguns trechos, né, desse projeto de lei. Ótimo. Fábio, acho que o Fábio seria ótimo poder fazer isso. Pode ser o Fábio, isso. Para quem está escutando, vendo a gente, né, eu acho que esse PL, esse projeto de lei, ele é uma boa ideia do que o Brasil pode ser. Então, teve deputado de esquerda, teve deputado de direita, teve senador de centro, teve assim, foi realmente um projeto, aqueles projetos bem do legislativo mesmo, assim, muito debate, etc. Então, esse PL de governo digital, ele é uma bandeira geral, ele é para ser celebrado. Mas nem tudo são flores, né? Então, assim, no finalzinho ali, eles criaram um sistema onde você, estou chamando de pedágio de dados abertos. É como se você criasse um custo para a sociedade acessar esses dados. A gente sabe o que acontece com o pedágio. Não é que seja ruim, mas o pedágio aumenta o custo. E aí, quando a gente pensa em dados abertos, será que faz sentido eu criar esse custo? E aí, a carta que a gente assinou junto é um pedido de veto para o presidente desse artigo 29, parágrafo 3º, que ele cria esse pedágio de dados abertos. Né? Para quem está pensando o que são dados abertos e por que eles devem ser gratuitos, você já deve ter escutado aquela frase de os dados são o petróleo da economia digital, ou alguma coisa assim. Quando você está trabalhando com dados, ter dados significa que você pode fazer todo tipo de negócio. Né? Então, startups, por exemplo, você não vai ver elas começando com maquinários, vai ver elas começando com dados. Quando a gente pensa em jornalismo, bom, bem feito, a gente vai ver baseado em dados. Quando a gente pensa em ciência baseada em dados. Então, o dado ele é essencial. Dado público, o Brasil é pioneiro, é fenomenal em dado aberto. A gente é elogiado no mundo todo. Nós somos um dos primeiros países a ter portal de transparência, lá em 2004. Certo? Isso não é esquerda e direita, não. Isso é Estado mesmo. E aí, agora, com essa lei, que é muito positiva, eles resolveram tentar resolver um problema da administração, que é o seguinte: estamos quebrados. Como é que a gente faz para pagar pelo acesso de dados? Vamos permitir a cobrança. O que a gente sabe é que essa cobrança ela vai ter o efeito inverso. Em vez de ela abrir mais dados, ela vai fechar. E aí a preocupação é essa. O que vai sobrar da economia se a gente começar a cobrar por acesso desses dados? Como é que o jornalista vai fazer matéria se esses dados forem cobrados? Tem uma pequena visão na lei ali para que é o seguinte: olha, só pode cobrar por dado que já está aberto. Mas isso nunca funcionou na prática. A gente tem vários exemplos ali na carta do que o pior cenário acontecendo. Por isso que a gente fala, olha, a lei é ótima, mas esse parágrafo é inconstitucional. E pode viabilizar vários projetos interessantes para a sociedade. Você pega aí, por exemplo, um projeto Serenata do Amor, né, que cruzando vários dados que existem, que são públicos e abertos, ele consegue rastrear os gastos públicos dos deputados, senadores, ok? E aí, por exemplo, Daniel, mas existe um custo para a manutenção dessa estrutura, né? Esse custo já existe agora, porque os dados já estão lá dispostos. Só que eles não estão organizados e cruzados para poder extrair essa informação, né, do quanto está sendo gasto, quem está sendo gasto e no que está sendo gasto. E aí um projeto como esse, Serenata do Amor, se tu cobrar, sei lá, 1 centavo por acesso, né? Como a gente está falando de inteligência de máquina, falando de milhares de acessos para poder conseguir cruzar os dados, né, e assim gerar uma informação clara e transparente, ele viabiliza um projeto como esse, né, que permite que a gente tenha muito mais certeza do que está acontecendo, por exemplo, no setor público. Esse é só um exemplo que a gente pode estar dando. Sim, mas aí, no caso, Daniel, os valores de cobrança, não sei ainda, se vocês assinaram aí essa carta conjunta questionando essa situação, né? Porque é um dos trechos aí do projeto de lei. Mas isso já tem alguma coisa especificada em termos de valores? Depende de que empresa, ou depende, por exemplo, você citou a Assembleia Legislativa, né? Você acabou de citar agora os dados. Pois é. Isso existe já alguma no texto, na carta? Quem que pode cobrar? Fala. Entes e órgãos. Para quem em jurisdição significa qualquer um da administração direta e qualquer um da administração indireta. No leigo significa qualquer um. Né? Então, você tem ali provisões de que qualquer órgão do Estado, de qualquer poder, de qualquer ente, pode cobrar. É claro que a gente imagina que as empresas de tecnologia possam prover um bom serviço. A gente viu aí na taxa de luz, na taxa de lixo, que quando os municípios não conseguiram cobrar taxa, porque precisava de lei, etc., eles foram buscando jeitinho de cobrar outras coisas.
Então, daqui a pouco, aquele portal da prefeitura decide que, olha, esse dado, com 3 meses de idade, é grátis, mas esse dado, para agora, é pago. Esse dado é pago, é cobrado. É cobrado. Então, assim, a gente sabe como é que funciona a administração, né? Se o princípio da publicidade, com toda a lei de acesso à informação, a gente tem que volta e meia falar, lembrar o governo da obrigação dele de tornar o dado público, você imagina se a gente disser para o governo o seguinte, olha, se você não publicar o dado, ou se você publicar ele mal feito, você pode cobrar para publicar ele bem feito. Essa é a desculpa para você cobrar a rodo. E isso tem um custo para a economia. É isso que a gente quer mostrar. Assim, que, primeiro que o governo do Estado abriu o dado. Mas a economia do Brasil, essa economia de startups que está crescendo, ela existe muito por causa desse dado. Aí a gente pode falar da saúde, aí da crise do Covid, toda a telemedicina que surge. A gente pode falar de transporte. Olha o transporte de carga, de ônibus, que a gente precisa desses dados para fazer o serviço. A gente pode falar de infraestrutura. Para quem é de empresa, tem que registrar todo mundo lá no meio social. Olha a quantidade de dados que você dá para o governo e daqui a pouco ele te cobra para a sua empresa acessar esses dados. Porque ela vai dizer que, não, no portal de transparência é público, mas se você quiser o seu dado em especial, é pago. É pago, tem que pagar. Aí complica. A gente conhece Você o tem governo. razão. Hein, Daniel, não é? E assim, e vai um pouco contra as orientações, né? O Brasil está querendo entrar no OCDE, né? Ele quer participar aí das nações aí na parte de comércio, tecnologia, isso. E essa lei, em princípio, ela é muito positiva. Só que quando você coloca a cobrança de dados, ela vai contra algumas orientações, que o dado deve ser público, deve ser gratuito, né? Deve ser acessível a toda a população. E aí pode ser até um ponto negativo para essa pretensão, né, do governo de estar querendo entrar, né, na OCDE. Porque complica, né? Qualquer dado que você entre, né, para procurar, hoje você acessa, você dá um clique aqui, né, e você acessa os dados de qualquer pessoa, cara. Sabe mais, acho que a pessoa acaba passando a saber mais da tua vida do que você mesmo. Né? Tem que esse dado Então, pessoal. Acho que é importante. Agora você imagina você cobrar de cada... né? Exatamente. Você cobrar isso de cada, públicos, né, tá? Não são indivíduo, de cada dados pessoa. privados, não são dados Exato. na vida pessoal, são dados públicos em que qualquer cidadão pode ter acesso para poder ajudar na gestão pública, entendeu? Nos diversos poderes, não só no executivo, mas no legislativo e no judiciário. Então, a partir do momento em que você começa a colocar pedágios, você diminui a participação da população. É um instrumento para a população conhecer o que está acontecendo em diversos poderes e assim poder exigir melhor, e não só exigir, eu não gosto muito dessa palavra, mas poder colaborar realmente, né, de entender o que está acontecendo e falar, eu quero fazer parte disso, ou gostaria de dar essa ideia, ou vamos executar aquela ação. Eu acho que mais do que nunca, na sociedade tecnológica, a gente observa que a tecnologia aproximou de quem está distante. Eu estou no Rio de Janeiro, né, o Fábio também está no Rio, você está em São Paulo. Eu estou em São Paulo, exatamente. exatamente. A gente está em lugares distantes, mas ao mesmo tempo a gente está próximo. Então, assim, essas tecnologias elas permitem um redesenho da participação democrática da sociedade, dos indivíduos. E uma coisa que não é óbvio é de que é o seguinte, quanto mais gente acessa seu dado, mais barato é o serviço. Por 2 motivos. Primeiro, quando você tem 1.000 pessoas acessando, 1 milhão de pessoas, você otimiza aquilo para ser barato, porque a escala é o que gera economia. A segunda coisa é o seguinte, o que todas as empresas fazem com esse dado? Multiplicam ele, multiplicam o valor. Vou dar um exemplo bem para quem gosta de ir para a rua do combate à corrupção. Né? A lei anticorrupção, ela passou 2 coisas muito interessantes. Primeiro, é um cadastro de quem não pode contratar com o governo. Ela obriga o governo a fazer uma lista de todo mundo que está impedido. Porque tem uma decisão judicial contra você, porque você não pagou, não entregou, não interessa. Esse cadastro de inadimplentes é fenomenal. E aí o que a lei diz? Ela fala, olha, se você é uma empresa e você presta serviço para o governo, a sua cadeia não pode ter esse tipo de pessoa, não pode ter esse tipo de pessoa jurídica. Então você veja, o governo publica o dado, mas é o Itaú, é a JBS, todas essas grandes empresas, holdings, elas vão pegar esse dado e quando estiverem selecionando fornecedores, elas vão usar esse dado para falar, olha, empresa Fabro, você precisa primeiro resolver a sua situação com o governo antes de vir contratar comigo. Então você vê, você pega um dado, você multiplica o valor dele no combate à corrupção. Se você coloca um custo para eu, Itaú, JBS, grande empresa, acessar esse dado, você acha que eu vou continuar acessando? Eu vou fazer o mínimo possível. Eu vou pegar o dado atrasado, quando ele foi publicado, eu vou pegar o dado que eu vou botar a culpa no governo. Né? O governo não me deu o dado.
vamos pensar em outro caso. Esse foi de 2018, um caso real. Diário Oficial, certo? O Diário Oficial decidiu o seguinte, olha, eu publico o Diário Oficial. O Diário Oficial para licitação e etc. é super importante. Mas ele falou o seguinte, para quem quiser ter o dado pela manhã, eu vou cobrar um adicional. Olha que complicado para a administração pública. Quer dizer, se você quiser um dado, sei lá, publicado à tarde ou da noite... Quem pagar recebe antes. Aí você tem um prazo em 15 dias e alguém recebeu esse dado antes. Como é que você justifica isso na lei de licitações? Né? Para isso. Olha que complicado, que delicado. Então, um debate legislativo sobre isso é fenomenal. Porque faz sentido o governo prestar serviço de dados. Faz sentido. Né? O que não faz sentido é de você dizer, olha, tá valendo qualquer coisa. Você pode cobrar aí por qualquer dado porque não tem limite. Aí você tem um problema. Então, o problema não é tanto do PL, governo digital, que é ótimo. O problema é que, assim, é só um parágrafozinho, mas ele abre, assim, uma caixa de Pandora. E a gente sabe o impacto econômico que essa caixa de Pandora vai ter. Vou dar um exemplo muito simples. Assim, nós temos uma empresa chamada Jus Brasil. Essa empresa Jus Brasil, ela tem 30 milhões de acessos, tá, okay, por mês no site dela. É o maior site jurídico do mundo e é de uma empresa brasileira. E o que ela faz? O nosso judiciário tem mais de 150 sistemas diferentes que não se comunicam entre si. Essa empresa entra nos tribunais, tá, ok? Pega esses dados, organizam, porque eles não estão organizados, não estão estruturados, e oferece de maneira muito mais clara e muito mais simples para toda a população. E o acesso a essa informação no Brasil, ele é gratuito, tá, ok? E aí, olha só o quanto você está ajudando as pessoas a terem acesso, por exemplo, aos processos judiciais. Né? E como ele facilita e tira essa dimensão da burocracia. Né? E imagine quantas pessoas estão entrando lá no Jus Brasil para poder ver o que está acontecendo. Né? Nós temos 1.200.000 advogados. Não são só advogados que entram lá, são cidadãos, pessoas comuns. Né? E isso ajuda muito no acesso. Então, esse é um trabalho de uma empresa privada. Agora, imagine se tivesse que cobrar toda vez que ela fosse extrair esses dados. Né? E aí você teria que repassar esse valor para a população. E aí o acesso ia diminuir. E aí a transparência, a abertura, tudo isso ia ser dificultado. Vou dar um exemplo bem para quem está em casa. Eu sou do Conselho Fiscal do meu condomínio. E aí quebrou pau no condomínio sobre ações judiciais, inadimplência, etc. A gente vai prestar conta na Assembleia. O que eu faço? Eu peço para o advogado a lista de processos e vou na internet buscar a atualização desses projetos. Né? Os processos do TJRJ são confusos de entender. Eu, porque tenho conhecimento, até consigo. Agora, você vai no Google, coloca o número do processo que o advogado te deu e vai vir lá no Jus Brasil exatamente o que está lá. Então, olha como assim o setor privado, ele aumenta... Para quem é leigo, então, é complicado. Você ainda entende. Leigo, exatamente. Daniel? Aluno de direito faz direto isso. Sim. E depois o custo, então, assim, de certo modo... Perdão, Fábio, pode falar. Acho que é isso, porque a Jus Brasil ela trabalha no sistema freemium, né? Ou seja, você tem um serviço que é gratuito, e se você for uma empresa, precisar daquilo, você pode pagar pelo serviço adicional. Esse modelo é muito legal. Você vê que o governo, no SPL, ele tenta fazer a mesma lógica. Ele fala o seguinte, olha, o dado aberto é grátis, mas se você quiser o dado bem dado, então eu vou cobrar... É bem especificado, vão cobrar. É outro... Não, mas aí você fala, mas peraí, uma coisa é a Jus Brasil cobrar, ela é uma empresa, etc. A outra coisa é o governo. Tá lá o princípio da Constituição de publicidade. O dado nem era seu, o dado é meu, do cidadão. Eu te dei para você guardar, e aí você devolve. Porque quando você lê a Lei de Acesso à Informação, o destino de todo dado que é dado para o governo é voltar para a gente. Todo dado. Só tem duas previsões para não dar. Um é tempo. Olha os sigilos aí de coisas militares, segurança, fala, olha, não vou te dar agora, mas aqui eu te dou. Ou é aquela coisa, olha, esse dado é tão sensível para você que eu vou dar só para você, mas não posso dar para o outro. Então lá, o INSS lá do Daniel, eu não posso publicar na internet, mas eu tenho que dar para o Daniel. Agora, o que eles querem é fazer o seguinte, olha, alguns dados estão na internet, e se você quiser os dados bem dados, aí eu te cobro. Não faz sentido, não pode, é inconstitucional. O que você ia falar, Daniel? Não tem sentido também fazer um custo, um pedágio, por quê? Porque hoje em dia, esses dados que querem disponibilizar através de APIs já estão disponíveis nos diversos canais, né? Só que não através de API, que seriam
você consumir através do banco de dados, em vez de você estar consumindo diretamente na página, né? Então, a empresa que precisa ter muito acesso aos dados para fazer cruzamento, gerar novas informações, em vez de estar consumindo pelo front, né, diante da página, quando abre, uma pessoa abre na internet e busca lá Transparência Brasil, né? E aí vai pesquisar o quanto foi distribuído do dinheiro do Covid para os estados. Né? Isso é muito bom, o cidadão ele continua acessando lá. Só que a empresa ele não precisa necessariamente acessar por lá, pode acessar diretamente pelo banco de dados, através de uma API. Então, na verdade, o custo ele vai continuar igual, ele não vai mudar. Seja pelo front, seja pelo back-end, que a gente chama, pela parte de trás do sistema. E é isso que eles estão querendo colocar, uma taxa para cobrar algo que é justamente o contrário que vai acontecer. Quando você cria uma API, o custo para você manter esse banco de dados, para manter o número de acessos, até diminui. Porque as empresas elas vão consumir através de blocos e não através de acessos individualizados. Então, por exemplo, a empresa, em vez de acessar 1000 vezes, vai acessar uma única vez. Né? E hoje em dia, como é que faz? Para você poder cruzar os dados, tem que acessar milhares de vezes, como se fosse um cidadão comum. Uma empresa vai acessar como? Direto no banco e fazer requisição uma única vez. Então, na verdade, com a API, a estrutura total vai ficar até mais barata. Lembra do caso do leite condensado? Né? Daqui a pouco, Sim, uma grande matéria dizendo, olha, as Forças Armadas gastaram X milhões com leite condensado. Qual que é a forma que você tem de verificar isso? Dados abertos. Você vai lá no portal do governo e você consulta para saber se aquele dado é real. Olha que difícil nesse caso do leite condensado, certo? Porque o leite condensado é um bom caso de... É complexo. Haviam 2 portais de transparência. Tudo bem. Uhum. Esses 2 portais têm processos diferentes para te mostrar o dado. Um deles calculava o leite condensado X e o outro deles calculava o leite condensado Y. Pior, nenhum deles permitia enxergar o leite condensado. Quando você é técnico e você está olhando isso, fica fácil de entender. Agora explica para a população que está preocupada com gasto público, entendeu? Que é X bilhões, não é X bilhões, é leite condensado, não é. Quando você abre esse dado, o que você tem? Você tem um monte de empresas do setor privado especializadas com compras públicas. Elas vão ver quanto custa o quilo de café, elas vão ver quanto custa a gasolina. E elas melhoram esse dado e devolvem para a sociedade. Então, seria possível, nesse caso, não ser o portal do governo a dar o dado, porque esse dado é complexo, ele é muito complexo mesmo. E daqui a pouco você consegue dizer para a sociedade, gente, calma, o gasto com leite condensado é esse. E aí você consegue definir, discutir com dados. E não com, eu gosto desse governo, eu gosto desse governo. Porque o que a gente tem que valorizar é o Estado. Tá? Quem a gente tem que confiar é o Estado brasileiro. Né? Algum administrador senta lá e vai embora, e isso faz parte do sistema republicano. A gente não tem dados que a gente confia, a gente começa a desconfiar de tudo. E daqui a pouco a gente confia menos na democracia. Esse é um problema de você cobrar por dados. Começa pequeno, mas soma leite condensado e você vai entender que daqui a pouco eu estou achando que eu não posso confiar no governo. Você fala, gente, você tem alguém para confiar, é o governo. Porque é o que a gente pode cobrar mais. Agora, você quer falar alguma coisa agora, Daniel? Eu queria só entrar para saber achei bacana a colocação tem algum dele outro porque... trecho dentro do projeto que vocês não concordam também. Tem algum outro trecho dentro desse projeto de lei que vocês também divergem ou não concordam? Eu acho que eu não tenho, esse é o que realmente me incomodou, mas eu tenho trechos que eu adoro e amo, porque eu acho que eles são... Então, a lógica do projeto se chama governo como plataforma. Quem aí usa aplicativos, Uber, Airbnb, etc., entender um pouco dessas empresas que não tem carro, mas aluga carro, não tem casa, mas aluga casa. O governo como plataforma é de você pensar que você faz interações entre os atores externos a você, as empresas, a sociedade, a imprensa e tudo mais, sem você fazer o serviço em si. Isso é muito diferente do Estado mínimo, porque o Estado mínimo é o regulo, e a gente sabe que a regulação, em determinadas circunstâncias, não funciona. O governo como plataforma significa o seguinte: eu incentivo vocês a fazerem a minha função, juntos, criando esse processo. É um conceito novo, tem aí 10 anos, mas é bom. Então, esse PL traz essa lógica, sabe? O que é completamente inverso desse artigo, que fala o seguinte: olha, eu abro os dados, você paga para mim e eu te dou os dados. Você fala, não, gente, você me dá o dado, eu melhoro ele e te devolvo. Esse é o governo como plataforma. Eu gosto muito do PL, mas esse artigo realmente
É uma ótima. O que você queria complementar lá, Daniel, que você ia falando? Eu te cortei e acabei perguntando sobre outros trechos, mas dentro dessa questão do... a questão anterior que a gente estava falando. Isso. Não, mas é normal, é normal. Não, o que ele comentou eu acho que é muito bom, porque quanto mais a população, a empresa, a sociedade civil tem acesso aos dados, mais transparente fica e menos ruído temos. Né? E aí quando surge um possível escândalo de leite condensado, e aí as pessoas querem entrar no site, o site cai, porque a gente tem milhões de pessoas querendo entrar no site. Se a gente tem uma estrutura de API com várias empresas que têm acesso a essa informação, o site não vai cair, porque você tem outros atores da sociedade que são capazes de fazer essa checagem. Então, na verdade, até para ajudar o próprio governo na questão da transparência, né, da accountability, né, de você fazer a checagem, né, e você realmente focar nos fatos, né, porque a gente sabe que também existe muita narrativa que gera polarizações que muitas vezes são totalmente desnecessárias. E no final, quando você conversa com os dois lados, todos nós buscamos praticamente o mesmo fim. Né? Às vezes divergimos no meio, pode ser, né? Então, eu acho que é muito bacana toda essa estrutura. E o projeto de lei de GovTech, ela é essencial, porque coloca, como o próprio Fábio comentou, o governo como plataforma, o governo como um ambiente para estimular a inovação, estimular conexões, estimular novas ideias, estimular novos negócios que vão gerar novos empregos. O que nós vemos que é um grande perigo é que justamente esse pedágio pode impedir que aconteça todo esse objetivo da própria lei, fazendo que quem é pequeno não tenha acesso, ou o cidadão vai ter acesso a alguns dados e outras pessoas que são empresas privadas vão ter acesso a dados melhores ou mais específicos. E aí você cria o que a gente chama de assimetria da informação, que é um grande problema. Essa assimetria da informação gera inseguridade na democracia e gera também insegurança jurídica, e gera insegurança na sociedade como um todo. Né? Todos os cidadãos, sejam entes públicos, privados ou entidades, empresas, têm que ter acesso à mesma informação quando a gente fala de dados públicos. As cartas, elas têm que estar na mesa para todo mundo, para que o jogo seja igual para todo mundo. E aí, quando você começa a querer cobrar API, e aí vou criar uma API para ter acesso a dados X, Y, Z, em que a população não tem. Você está criando uma assimetria, né? E dando um tiro no pé sem querer na própria democracia. Hoje você tem, né? Você estava falando, né, Daniel e Fábio, vocês estavam falando sobre o Daniel, principalmente falando sobre a transparência da Assembleia. Quer dizer, hoje você tem, hoje não, já há um bom tempo, né? Você sabe quanto ganha um deputado, né, um parlamentar, você sabe o que é gasto, né, as verbas de gabinete, tudo você tem. A transparência, aliás, a Assembleia tem batido muito nisso, né? E tem brigado muito para essa questão da transparência dos parlamentares numa casa de leis, né? É uma casa de leis e você tem... Hein? Como é que é? Agora imagina cobrar por isso. Imagina toda essa agenda de transparência... É onde eu iria chegar. Porque é o povo, é a população, a Assembleia Legislativa, a Assembleia é uma casa de leis, é a casa do povo. Quer dizer, isso já diz o nome do povo. Como é que você vai... Exatamente. Aí a pessoa quer uma informação, quer os dados do coisa, vai entrar, tem que pagar por isso. Né? Eu estou dando o exemplo da Assembleia Legislativa porque é uma casa do povo, né? Onde se implantou a transparência exatamente para que as pessoas tenham conhecimento e saibam, né, para onde está sendo destinado, né, o dinheiro que é né, o orçamento da Assembleia Legislativa, que é o dinheiro do povo. E aí você ainda pagar por isso. Exatamente. Ou seja, eu vou dar um exemplo. A gente estava fazendo um estudo sobre projetos de lei de iniciativa popular. Essa questão de se assinar um projeto de lei para fazer, né? Porque a gente lançou, mudamos com isso. Aí eu tentei achar a Constituição do Piauí na internet. E não achei. Eu estou falando de uma Constituição do Estado que não estava na internet. Se você não tem uma Constituição atualizada na internet, como é que você vai começar a pensar, sabe, em ter uma empresa, em controlar um deputado, alguma coisa assim? Porque não tem como, né? Ou seja, vamos pegar a LESP, é toda certinha, né? Você sabe lá o que está tramitando, as agendas são públicas, quem participou, cada vez mais tem transmissão pela internet. Olha que diferente que é a percepção desse governo quando você tem
E isso gera negócio. Eu vou falar do controle social do negócio juntos, porque eu acho que são duas formas das pessoas entenderem o que está em jogo. Sabe? Quando alguém vai lá no seu Instagram e fala, eu nunca disse isso, você vai lá e vê a sessão que essa pessoa falou. Né? Agora imagine o seguinte, não, a transmissão é grátis. Mas se você quiser sintonizar mais de um canal ao mesmo tempo, é pago. Fala, mas por quê? Sabe? O princípio é a publicidade. É complicado, né? Vem até... Por que eu vou ter que pagar por isso? Né? Parece até a criança quando está... Né? Já lembra quando a criança está formando a mente dela com 2 anos de idade, 2 anos... Tudo é por quê? Mas por quê? Por que isso? Porque parece isso, cara. Parece uma coisa... Né? Porque, olha, até eu estou falando toda hora o porquê, como você está repetindo. Mas por quê? Por quê, Daniel? Por que você tem que pagar? Se você já pagou, tem que pagar de novo para poder, né, acessar. Exatamente. Eles falam na lei que, por exemplo, o cidadão, aquele que vai ter o acesso individual, esse acesso ao dado público ele não vai ser limitado. Mas do jeito que está escrito, né, coloca lá grande volume e nos órgãos, empresas, né, mas não está claro o que significa grande volume. Né? Então, do jeito que está escrito, né, ele permite uma quantidade de interpretações e aplicações que depois isso vai ser fragmentado e interpretado no executivo, no judiciário, no legislativo, a nível federal, estadual, municipal. Se você depois vai ter que criar uma normativa, um regramento, praticamente vai ser impossível. Vai ser como pegar um cavalo, você soltou o cavalo depois que ele já está correndo, né? Você já não consegue puxar ele de volta. Então, é um tipo... Existe uma lógica por trás, que existe um custo para produzir API. Falta APIs nas instituições. Então, por que a gente não estimula permitindo que se tenha cobrança? Existe uma lógica por trás. Se existir uma cobrança, né, então a prefeitura, o Estado, os órgãos, né, federativos, municipais, estaduais, vão estimular a criar APIs. Só que, na verdade, a gente está vendo o problema do lado errado. Essas informações que já participam, já são dos órgãos, já deveriam ser públicas. Independente de API ou não. Né? E cadê essas informações? E se você vai criar hoje um sistema que dá abertura a essas informações, você já pode criar desde o início com API. Não é uma coisa que vem depois. Tá entendendo? O primeiro é a transparência. E você já estruturar os dados para que sejam lidos por máquina. Porque a gente vive num mundo hiperconectado. Não faz sentido eu fazer um diário oficial, como ainda é feito hoje em dia, em que você imprime, tira uma cópia no PDF, sobe um PDF na página. Isso. Você tem que já ter uma linguagem de HTML, ou outros tipos de linguagem, que é bem simples, é barato, é gratuito, está na internet. Você já sobe com aquela linguagem, a máquina já consegue ler. E aquilo já é um banco de dados que vai ler por API, tá entendendo? Então, a questão é essa, a gente está vendo a questão do lado errado. Ou seja, cadê todas as informações que deveriam ser públicas e não são? E por que elas já não são construídas com leitura de linguagem de máquina? Né? Essa é a questão. Aí, que é o seguinte, ou seja, o Brasil tem uma galera que pensa em dados abertos. Porque o Brasil é enorme nisso. E os problemas do governo eles são meio padronizados. Diário Oficial é um bom exemplo. Qual que é a complexidade do Diário Oficial da LESP para a LESC? Basicamente é a mesma. Eu sei que eu vou publicar algo, vai ter um cabeçalho, vai ter um conteúdo. É isso. Então, para você pedir para a sociedade civil desenvolver uma solução para isso, é muito rápido. Um exemplo, por exemplo, é a ouvidoria. Ouvidoria é um serviço essencial para o Brasil. Muito bom. Cresce, poderia ser melhor, mas é muito bom. O que o governo fez? O governo, a primeira vez que o governo pensou em ouvidoria, ele pensou, eu preciso de um sistema, senão, como é que eu vou gerenciar? E aí ele pegou uma solução da Microsoft. Muito boa. O que a sociedade civil fez? Ela fez um software igualzinho no código aberto. Isso tirou todo o custo do governo de contratar novamente a Microsoft, porque eles puderam adaptar uma solução feita para o Brasil, por brasileiros. Então, essa questão de API, de dados abertos, etc., tem uma comunidade enorme que faz, inclusive o setor privado. Porque o setor privado tem todo o interesse que o dado seja bem organizado. Então, em vez de você permitir que se cobre, o que você tem que fazer é o seguinte, permitir que a gente faça junto. E aí a gente vai ver o que a gente tem feito, a gente vai junto fazer o dado. Mas ao você colocar uma cobrança, o que você incentiva o governo? Abre para colaboração, não. Porque uma coisa é pagar a Microsoft, outra coisa é me pagarem.
Se estão me pagando, a solução gratuita eu não gosto, porque eu estou recebendo dinheiro com isso. Então, é completamente contra a lógica do governo, que deveria ser, governo é plataforma, governo de todos. Você não tem que fazer o governo uma máquina de uma Microsoft. Para isso que você tem um sistema de startups, para que a gente possa prover todo tipo de serviço. E aí é interessante que o SPL ele vai junto com o da liberdade econômica, que é muito bom, é uma grande inovação. E esse artigo ele fala o seguinte: liberdade econômica, não te reconheço. Não existe liberdade econômica, só eu dou dado. É um absurdo. Não, e Agora, depois, existe assim, alguma... Pode concluir, eu te pergunto depois, Daniel. Pode concluir. É bem bacana isso que ele comentou, porque você quer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Ou seja, uma visão centralizada de governo. Ou seja, que tipo de API você precisa? Eu preciso de API com esses dados aqui. Tá bom? Ah, beleza, então vou construir e te vender. Tá vendo como é que é uma estrutura hierárquica e centralizadora? Enquanto o que poderia ser feito? Vamos supor uma prefeitura que não tem um diário oficial em linguagem de máquina, é feito de modo antigo, em PDF, tá bom? Que não está nem na internet. Você pode abrir um programa que chama-se de Open Innovation, de inovação aberta, né? E aí chamar a universidade, olha só, uma academia, chamar empresas privadas e falar: estou com esse problema. Quem resolver esse problema, esse desafio, tá bom? Vai ganhar um prêmio, vai ganhar uma isenção, vai ganhar um tipo de coisa que você motiva. Tá, okay? A partir disso surgem soluções super baratas, colaborativas, abertas e gratuitas, em que as pessoas podem estar utilizando para a sociedade como um todo. Então você chega ao mesmo resultado, mas não fazendo do mesmo modo, mas de maneira descentralizada, colaborativa e chamando toda a sociedade para estar participando. Então, esse é o grande problema que eu vejo. Às vezes tem um medo de mudança. Ou às vezes até quando quer a mudança, a gente quer controlar a mudança utilizando os mesmos métodos. Só que a gente está numa nova sociedade. Uma sociedade que exige mais abertura, mais transparência e mais colaboração. As pessoas querem fazer parte do processo, dos três poderes. As pessoas querem estar no dia a dia da sociedade. Então, não posso querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E vocês acham, então, que existe aí a possibilidade, no caso da aprovação, do presidente vetar, por exemplo, esse inciso aí específico? Eu acho que existe muita pressão. Alguma chance? Existe. Nós fizemos a carta, protocolamos lá na presidência. A Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, fez uma carta também e colocou. A gente sabe aí que várias organizações da indústria estão fazendo também. Eu acho que quem escreveu esse artigo não se deu conta do que estava fazendo. Ele fez na boa intenção de falar o seguinte: poxa, se eu posso cobrar para colocar dados melhores, por que não? Mas ele não se deu conta que, na verdade, ele está criando uma caixa de Pandora. E agora eu acho que o governo se deu conta da caixa de Pandora e agora estão tentando ver. Será que eu deixo e regulo depois? Será que eu tiro? Mas assim, o texto é tão ruim e a caixa de Pandora é tão grande que eu não vejo outra alternativa a se fazer. O pior cenário é o seguinte: essa lei não tem veto, passa, e na primeira vez que tiver uma cobrança, alguém vai ao Supremo por inconstitucionalidade. É isso que vai acontecer. E aí você vai ter uma lei que é muito positiva, sendo desafiada no Supremo em um mês. Isso é péssimo. Quer dizer, isso acaba complicando mais ainda, né? Isso vai dificultar, né, o andamento. Essa multa, quer dizer, porque você está dizendo que essa lei não tem veto, ela vai passar. Não é isso? Não, ela pode ter veto. O veto vai até o dia 29, se eu não me engano. E depois vai até o dia 29. O jogo está jogado, o jogo está jogando, a bola não parou. Mas... Exato. Exato. E qual é a expectativa, então, no caso da associação? A gente está pedindo o veto, que é o veto parcial, né? Não é o veto da lei como um todo. Sim. Que a lei é muito boa, é o veto relacionado à cobrança. Não, parcialmente, isso que eu estou falando. Exato, especificamente desse inciso do projeto, né? Que é essa, para mim, cobrança indevida, né? Seria, sei lá, estou dizendo assim, falando popularmente, né? Para que as pessoas entendam melhor. Mas qual que é a expectativa, então, da associação, Daniel? A nossa expectativa é justamente que seja vetado, né? E a gente está torcendo por isso, a gente está achando acolhida. Foi muito bacana o diálogo. O executivo, a gente pôde conversar com alguns agentes importantes do executivo, a gente pôde conversar também com o legislativo, a gente também está conversando com outros atores. E o que a gente observa é isso que o Fábio comentou. Não existiu aí uma má intenção, ao contrário.
existe uma lógica positiva, que é essa de estimular a criação de APIs através de um modelo de remuneração. E aí, quando a gente explica, a gente percebe que existe uma acolhida. Estamos torcendo para que essa acolhida realmente seja efetiva e que acabe gerando a sugestão de veto, né? E aí depois, no segundo momento, toda a sociedade sentar e conversar. Porque no final, o que aconteceu? Esse projeto foi um projeto longo, já tem 2 anos, e nos 45 minutos do segundo tempo, é que colocaram esse número sem uma participação das instituições que estiveram junto com o governo, junto com o legislativo, construindo o projeto. E aí todo mundo foi pego de surpresa. Né? Todo mundo foi pego de surpresa, porque o jeito que está redigido vai acabar sendo... vai levar um caminho contrário do que a própria lei quer. E não vai ser positivo. Estamos esperançosos, né? A gente não pode nunca perder a esperança. Estamos trabalhando, né? Uma esperança com ação concreta e espero que seja vetado pelo bem do país. Né? E se não for vetado, aí a gente tem que ver quais seriam os próximos passos. Né? Pode ser uma ADIM, né? Pode ser uma regulamentação, mas eu não acredito na regulamentação porque você abriu a caixa de Pandora, né? Fala que pode cobrar. Como disse o Fábio agora. E aí tem todos os poderes, todos os níveis, todas as instituições, a partir do momento que isso chega na sociedade, para depois organizar através de um regramento posterior, vai ficar muito difícil. A gente já viu isso acontecer e acontece constantemente, né? Mas o que seria, por exemplo, o ideal para acontecer, para que fosse o ideal para que acontecesse nesse caso, né, da aprovação do projeto? Seria, no caso, retirar, então, de uma vez, né, esse trecho do projeto. Mas você acha difícil isso acontecer, né, Fábio? Eu vou dizer porque eu acho difícil. Tem veto até o dia 29. Eu acho que o governo, as empresas de tecnologia do governo têm muito interesse nesse tipo de cobrança, porque muito do que elas fazem tem a ver com isso. E isso não é ruim. Então, o que eu desejo para isso? Eu desejo que a gente tenha um debate no Congresso sobre isso. Por quê? Porque as empresas de tecnologia, elas estão cobrando por serviços e está tudo caindo no judiciário. Porque está tudo sendo judicializado, porque uma segura por eliminar a outra e tal. Ou seja, elas precisam de um marco forte regulatório para poder fazer cobrança. Tem que não competir com o setor privado, mas tem que também permitir a receita. Então, o que eu desejo para eles é que o Congresso ele tenha esse debate, que alguém coloque um bom PL, que isso seja discutido e passe. O que é o difícil disso? É que, às vezes, para resolver ali o problema daquela empresa de tecnologia, você vai colocar toda a infraestrutura de dados abertos em risco. E aí você vai colocar o cidadão contra você. E aí você vai colocar o cidadão puto porque ele não está tendo dados. É um tiro no pé enorme. Daniel. Para passar um boi, eu penso estão mesmo. deixando que passe toda a boiada, né? E aí esse é o problema, entendeu? Porque não tem como deixar passar o boi sem passar toda a boiada, do jeito que está agora. E aí vai ser vamos retroceder, porque o caminho histórico do Brasil tem sido de uma constante abertura. Você tem a lei de acesso à informação, né? Você tem várias leis que permitem essa abertura dos dados, você tem os portais, como o Fábio começou no início, o Brasil é um exemplo no mundo inteiro de abertura, o portal da transparência e tudo isso, desde o governo do executivo, o governo federal, isso tem que ser implementado ainda a nível estadual, municipal, em muitos estados e muitos municípios, mas é um exemplo. E aí quando você cria uma lei dessa de GovTech, em que visa você dar um passo posterior, insere-se um número que vai justamente contra o espírito dessa lei. Justamente, ao nosso entender, de repente, para poder passar o boi e vai acabar passando toda a boiada, que vai atrapalhar esse processo histórico de abertura, levando para um fechamento. Então, na sua opinião, você acha que isso é retroceder? Com certeza. Com certeza. Retroceder até em relação a outras leis que já existem no Brasil. Concorda, Fábio? Absolutamente. A primeira pergunta é para quê? Não é. Qual que é o motivo? A segunda por quê? Por quê? Antes queria ser de dois. Por que nessa lei? Sabe, essa lei tão positiva, tão interessante? Parece que eles falaram o seguinte, assim, gente, eu tive uma ideia, vamos tentar resolver aquele outro problema colocando isso aqui. E aí, bum, sabe? Então, a lei é tão legal. A lei ela é tão positiva, sabe? Essa ideia do governo digital, olha o Covid. A gente devia ter começado o governo digital
em 96, quando chega a internet. A gente devia ter começado a pegar forte o governo digital lá. Por quê? Porque estava claro de que a gente ia ter que ter esse modelo híbrido, esse modelo onde o governo, certo? Ele tem uma interface online e ele tem uma interface presencial. O Covid só deixou mais explícito que a gente já sabia. E até porque, né, Fábio e Daniel, além disso, a gente não vai voltar, inclusive, a ser o que era antes, não tem como, é daqui para frente. Tudo, com certeza, agora é digital, é tudo, compras, vendas, tudo já está tudo, né? Então, quer dizer, é o que o Fábio está falando, deveria ter começado isso lá atrás, né, antes, mas, infelizmente, teve que vir uma pandemia, né, para poder... O governo federal, ele é um exemplo nisso, né? O secretário de Tecnologia e Inovação, 90% dos serviços do governo federal já estão agora digitalmente. Foi inaugurado agora em São Paulo, em janeiro, o balcão digital, em 24 horas, de maneira online, tu abre a tua empresa, tá vindo para o Rio de Janeiro, se já não veio. Então, assim, o mundo digital permite é como se fosse um novo mundo de oportunidades, né? Exatamente. E que, quanto mais democrático, melhor. Porque senão vai ser um novo mundo de oportunidades para alguns, né? E não para todos. E para outros não para todos. Seria uma pena. Exatamente. É isso aí. Gente, a gente tá... Por mim, eu ficava aqui até mais umas 2 horas aqui, mas infelizmente a gente está estourando já o tempo do programa. Nós chegamos aqui ao final do programa. Eu queria que vocês dois fizessem as suas considerações, Daniel, o senhor Daniel, o Fábio primeiro. Eu gostaria muito de agradecer, eu acho que já falamos bastante. O Brasil, ele tem muito mais para se falar sobre isso, né? Isso. Muito Mas mais. acho que os pontos principais, eu acho que a gente acabou comentando aqui, de que o Brasil é um exemplo de abertura, né? Essa lei, ela é positiva e nossa única ressalva é essa cobrança que está aí no artigo, né? E que nossa visão é que deve ser vetado justamente para manter o espírito da lei e fazer com que o Brasil continue nesse caminho histórico de constante abertura, transparência, participação democrática. Então, esses são meus votos e vamos tocar para isso, vamos trabalhar para isso. Fábio. O meu voto é pelo veto, claro, e eu vou com uma mensagem nova. A OSDE, né, que a gente quer tanto entrar, ela não se deu conta ainda desse artigo. E esse é o melhor sistema. Por quê? Porque eles acabaram de colocar uma comissão sobre os regressos que a gente teve na lei anticorrupção, né, no combate à corrupção. Isso é inédito no mundo, eles nunca fizeram uma comissão especializada. Nesse momento, existe uma comissão analisando os avanços em governo aberto e eles nem ficaram sabendo desse artigo. Se eles ficarem sabendo, você pode ter certeza que a gente vai ter internacionalmente a fama, sabe, de quem está fechando dado aberto. É a pior notícia que você pode dar para quem é candidato a organizações internacionais, algo assim. Logo o Brasil, que é visto como líder, sabe? É de vitrine para vidraça, é péssimo. É isso aí. Gente, obrigado aí pela participação dos dois. O Daniel, agradeço ao Daniel, ao Fábio, por dispor aí do tempo de vocês para esse bate-papo aqui sobre, né, esse projeto de lei, né, uma lei de governo digital, né? Foi aprovada aí no Senado, mas falta, né, ser sancionado aí pelo presidente, pelo governo federal. Obrigado aí pela participação de vocês dois e até uma próxima vez no programa Ideias e Debates. Obrigado, querido. Obrigado pelo espaço. Pessoal, esse foi mais um programa Ideias e Debates que você acompanhou aqui pela Rede Alesp, né? Você pode aí rever, né, esta edição na nossa programação, tá? E também nas redes sociais com o canal da Rede Alesp no YouTube. Espero vocês no próximo programa. Até lá.